Em 1986, a banda de rock paulistana Ira lança seu segundo LP, este Vivendo e Não Aprendendo. Como parte da divulgação do disco, a Warner, que era a gravadora deles, conseguiu colocá-los num programa do Chacrinha, que era o Faustão da época, vamos dizer assim, no auge, e que recebia ali as bandas e os cantores e cantoras do Brasil nos anos 80, principalmente. E o Ira ia tocar num especial de Natal. Vamos contar a história da treta do Ira com o Chacrinha nesse programa, mas antes disso, vamos falar um pouquinho da história desse belíssimo LP aqui e um pouquinho da produção dele, das tretas também que surgiram ali na produção do LP e na gravação. Mas eu quero também convidar você para se inscrever aqui no canal, obviamente, se você gostar do nosso programa, e entrar aqui nos comentários e falar pra gente qual o LP, o disco, a banda, o cantor ou a cantora que você gostaria de ver aqui no nosso próximo programa. Então vamos lá para essa história. Eles foram então convidados, foram participar do programa do Chacrinha, que era a grande vitrine, ia dar para eles uma grande projeção e também ajudar as vendas desse disco ali no final de 1986. Era um programa de final de ano, era um programa de Natal, e eles chegando lá, eles viram que os demais convidados estavam recebendo uma touquinha de Papai Noel, e o Ira, com a sua concepção mais rebelde, vamos dizer assim, mais fiel ao rock and roll e ao punk, eles que começaram em 1981, uma banda paulistana, tocava muito aqui em São Paulo, já faziam grande sucesso ali, vamos dizer, no circuito alternativo aqui em São Paulo, especialmente na Fábrica do Som, aquele programa incrível do Tadeu Jungle ali, que durou entre 84 e 85, eles iam se apresentar sempre ali no Sesc Pompeia. Bom, eles já tinham feito o primeiro disco, Mudança de Comportamento, que teve grande sucesso, um disco de estreia sensacional, que tinha Tolices, uma das músicas mais bonitas do Ira, de toda a carreira, eu pelo menos considero. Aí a capa do LP, o primeiro LP do Ira, Mudança de Comportamento. E eles foram então para esse segundo disco, que fez um enorme sucesso, mas vamos falar um pouquinho da história dele. Esse disco, então, eles foram promover no Chacrinha, foram participar do Chacrinha, do programa que era uma grande vitrine na época ali nos anos 80, especialmente para o rock nacional, dos anos 80 ali, 84, 85 para 86 e adiante. E eles receberam então uma touquinha e o produtor do programa, que era o filho do Chacrinha, pediu para eles colocarem, todos os convidados estavam colocando, todos os cantores e bandas, e o Ira não era muito a praia deles, eles que tinham, como eu falei, um aspecto mais rebelde, um maior vínculo ali que eles mantinham com o punk rock, especialmente aqui de São Paulo. Então eles se olharam, acharam aquilo estranho, não estavam muito no clima, e para completar, o Nazi fala na biografia dele, né, A Ira do Nazi, no livro A Ira do Nazi, que é a biografia dele, que ele também viu ali no backstage, né, antes de subir no palco, o Chacrinha meio que tratar com um certo sarcasmo, um certo desdém, o cantor Biafra, que fazia muito sucesso com a música Sonho de Ícaro na época. Um cantor mais popular, e a postura do Chacrinha, a brincadeira, vamos dizer assim, do Chacrinha, não era nada pessoal com o Biafra ou com o Ira. Ele tratava dessa forma todos os artistas. Ele era escrachado, ele se vestia com aquelas fantasias, aquele chapéu todo engraçado, um grande disco de telefone, uma buzina que ele costumava tocar quando o candidato ali no programa dele, do Show de Calouros, não cantava bem, ele ia lá, buzinava, jogava bacalhau para a plateia, jogava abacaxi, enfim, o programa era uma grande festa, um grande sarro que ele tirava de todo mundo, e aí ele não poupava ninguém, era uma metralhadora giratória. E o Ira, a hora que o Nazi viu
aquela forma que o Biafra foi tratado ali nos bastidores, ele chegou para o resto da rapaziada e falou: ó, pessoal, não vai dar mesmo. Eles deram as costas simplesmente e resolveram não tocar no programa. E só que isso valeu para eles um grande convite da Rede Globo poucos meses depois, 1 mês e meio, 2 meses depois, e eu vou falar disso daqui a pouquinho. A questão da rebeldia do Ira transparece também na produção e na gravação desse LP. Eles começaram com um grande produtor, Liminha, que era o Midas do rock dos anos 80, foi contrabaixista, como todo mundo sabe, do grupo Mutantes, e era um grande produtor. Entre outros grandes discos, ele produziu o Cabeça Dinossauro dos Titãs. Bom, só que o Liminha tem uma postura pessoal, vamos dizer, mais linha dura, que também não bateu ali com a personalidade do Ira, especialmente do Nazi e do Edgar Scandurra, que é o guitarrista. O Liminha insinuou que eles desafinavam, que eles não eram uma banda tão profissional, isso não agradou muito eles, foi passando no processo de produção do disco, aquela linha dura do Liminha com eles não estavam mesmo se batendo, até que no meio da gravação eles pediram para trocar o produtor e voltar com o antigo produtor deles, que é o Pena Schmidt, que entre outros também produziu discos incríveis, como o Nós Vamos Invadir a Sua Praia, do Traje a Rigor. Aí, com o Pena Schmidt, eles concluíram esse disco, que vendeu muito bem. O disco abre com a música Envelheço na Cidade, que virou um hino do aniversário do roqueiro brasileiro. Qualquer barzinho, qualquer restaurante, o pessoal canta parabéns se a pessoa ali, o rapaz ou a menina, ou o senhor, a senhora, que estão ali aniversariando, estiverem ali por volta dos seus 40, 45 para cima, a galera vai cantar o Envelheço na Cidade. A história dessa música é muito interessante. O Edgar Scandurra compôs essa música numa estação de metrô aqui em São Paulo, quando estava próximo de completar seus 20 anos, estava com o violãozinho dele ali, voltando de um ensaio, de uma aula que ele tinha. Ele teve, então, o lampejo ali, o insight, parou ali no metrô, começou a compor essa música, ela ficou guardada por muitos anos, e no segundo disco do Ira, ela entrou e virou um grande sucesso de abertura do disco. Esse disco tem também Dias de Luta, tem também Vitrine Viva, que foi um grande sucesso na época, e tem a música Flores em Você, que foi a abertura da novela O Outro, da Rede Globo. Uma história muito interessante também. O Ira, então, deu esse cano no Chacrinha no final de 86, só que dali um mês e meio, eles recebem um telefonema da Rede Globo, pedindo para colocar uma música, autorização para colocar uma das músicas desse disco, que era exatamente Flores em Você, que abre o lado B do disco, na abertura da novela O Outro, que era simplesmente a novela das 8, um público, um ibope muito lá em cima para uma banda de rock, vamos dizer, mais rebelde como o Ira. É lógico que eles toparam e aquela rebeldia, aquela briga deles rendeu para eles perderam a apresentação e a divulgação no Chacrinha, mas ganharam a divulgação do disco e da música Flores em Você em praticamente 6 ou 7 meses seguintes, no horário nobre da Rede Globo de televisão. Quer dizer, a venda do disco foi muito alavancada por isso também, chegando a quase 250 mil cópias deste belo LP do Ira. Então a rebeldia dos meninos valeu. E essa postura deles é muito coerente com toda a carreira e com toda a discografia, e mostrando que música não é só afinação ou não é só a parte técnica, é também a postura, as letras e tudo mais. E o Ira soube muito bem se atrelar a isso e se manter fiel a isso, o que rendeu para eles essa abertura da novela das 8 com a música Flores em Você, com um arranjo de cello do Jack Moranlenbaum, muito legal isso também, que enriqueceu muito o arranjo da música.
Depois de muitas idas e vindas, o empresário da banda era o irmão do Nazi, e o Nazi brigou com esse irmão, então isso provocou um grande racha na banda por muitos anos. Por alguns anos eles ficaram sem gravar. O Nazi também brigou com o Edgar Scandurra, mas eles voltaram a se entender e estão até hoje, mas não são a formação original básica, porque o baterista, que era o André Young, e o baixista, que era o Gaspa, não fazem mais parte da banda, mas a linha mestra ali, o Edgar Scandurra, o grande guitarrista Edgar Scandurra e o vocalista Nazi ainda fazem parte e estão aí na estrada até hoje. Para completar, uma história bem peculiar também sobre os bateristas do Ira. O baterista, no início do Ira, ali, dos ensaios, era o Charles Gavan, que depois foi para os Titãs e hoje é um grande produtor aí de programas, o Som do Vinil, né, no Canal Brasil, um programa belíssimo, ele é que apresenta e está aí com a turnê dos Titãs, o reencontro dos Titãs. O Charles Gavan, então, era o baterista inicialmente do Ira, e o André Young era o baterista do primeiro disco, do Sonífera Ilha dos Titãs. Só que também eles não estavam ali com aquela liga com as bandas e brigaram com as bandas, eles saíram e trocaram. O André Young, que era do primeiro disco dos Titãs, foi para o Ira e o Charles Gavan veio para os Titãs. E aí então o Ira também decolou. O som deles é um som básico, um rock and roll muito bem feito, muito legal, vale a pena. Eu vou fazer um programa aqui em breve sobre o primeiro disco que eu mostrei, mas ainda não tem, é um som de consumo meu. É um disco que vale a pena a gente falar com mais detalhes aqui. Espero que você tenha gostado. Hoje o Ira convivendo e não aprendendo. Amanhã pode ser a sua sugestão. Fala pra gente aqui. Beijo, boa semana.